nós vamos compartilhar mais uma palavra, mais uma expressão de Jesus na cruz. Se você tem estado conosco, tem acompanhado, ao longo dos nossos últimos dias, na verdade desde domingo, nós estamos olhando para a cruz do Calvário e ouvindo Jesus. Coisa maravilhosa de se fazer. Olhando para a cruz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, ouvindo as suas palavras, as suas expressões ali na cruz. E desde domingo, nós estamos compartilhando 7 palavras. Nós vamos até sábado, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então até sábado nós vamos tendo uma live por dia, sempre às 19 horas e 30 minutos. E nosso objetivo é sempre olhar para a cruz, sempre olhar para Jesus, ouvir o que ele está dizendo e tentar entender como isso nossa vida, como isso traz a reafirmação de algumas verdades do Evangelho. E hoje nós vamos ler João capítulo 19, versículo 28. Então você pode abrir na sua Bíblia, João capítulo 19, versículo 28. Nós vamos ler juntos esse texto e vamos compartilhar. Ali tem uma palavra de Jesus, ali tem uma palavra que talvez quando você lê o Evangelho de João e você não lê com atenção e não faz uma reflexão, passa desapercebido. Mas tem verdades preciosas em João 19. Você vai abrir a sua Bíblia em João 19, no versículo 28, tá bom? É interessante porque quando nós lemos esse texto e não nos atentamos para aquilo que está nele, algumas verdades do Evangelho que são maravilhosas, que são extraordinárias, elas passam desapercebidas. O problema é da leitura sem reflexão. E antes de ler o texto, eu queria compartilhar com você uma coisa que eu vi hoje dois pastores amigos, dizendo na internet. Um tem feito lives, né, todo dia também, às vezes mais de uma vez por dia, fazendo entrevistas, fazendo lives de estudo para a sua igreja, devocionais e etc. E que alguém estava indicando a live desse pastor. Porém, esse alguém que recebeu a indicação, ele estava olhando o perfil de outro pastor no Instagram, na internet. E aí a pessoa perguntou para esse pastor, falou assim: pastor, o senhor não vai fazer live? Aí o pastor respondeu: lives boas transmissões. Aí o pastor fez a seguinte observação: olha, tem tanta gente fazendo live que eu tô com medo da gente começar a ver todo mundo e ver muito e não fazer nenhuma reflexão. Você vê uma live de um pastor, você vê uma live de um padre, de outro líder religioso, aí você vê a live do político, você vê a live do seu amigo, você vê a live de tudo enquanto é pessoa. Só que você não faz nenhuma reflexão. Você não para pensar no que está sendo dito. Se é verdade, se é bíblico, se edifica, se está de acordo com os seus valores, com os princípios que você defende. Preste atenção nisso, a partir dessa live, a partir dessa transmissão, reflexão. Essa semana da Páscoa é uma semana que a gente precisa ter uma reflexão mais profunda a respeito da fé, a respeito de nós, a respeito de como os princípios e valores do reino de Deus, eles atingem a nossa vida, moldam o nosso caminhar. Reflexão. Essa não é a palavra de Jesus no texto de João 19, 28, mas eu queria que você tivesse reflexão. Não que você só ouvisse e saísse sugando a informação de todo lado, mas que você tivesse reflexão. Tá bom? Então diz assim, João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. João 19, 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Esse é o versículo da nossa reflexão.
esse é o versículo que nós vamos compartilhar. E a expressão, a palavra de Jesus, que resume esse versículo, é sofrimento. Sofrimento. Hoje nós vamos olhar para o sofrimento de Jesus. O sofrimento expresso em João 19, 28, quando Jesus, percebendo que tudo estava acontecendo, que a palavra de Deus estava se cumprindo, ele disse: tenho sede. Eu queria apontar para você essa expressãozinha fundamental para que se cumprisse a Escritura, vendo que a Escritura, que a Bíblia estava se cumprindo. Sabe o que é interessante? Eu descobri hoje à noite, ou melhor, hoje à tarde, estudando esse texto. Eu já até falei no início da live, se você não estava com a gente, você vai pegar essa informação. Naquele momento do ministério de Jesus, dos 3 anos de ministério de Jesus, existem situações específicas que já haviam sido descritas lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, homens de Deus já haviam dito, deixado escrito, registrado, algumas coisas que iriam acontecer com Jesus. Por exemplo, Jesus, ele teve sede e os soldados embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta da lança e colocaram na boca dele. 21. O salmista já havia dito isso. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram beber vinagre. Lá atrás, no Antigo Testamento, um salmista já havia predito que ia acontecer isso com Jesus na cruz. É interessante que no Salmo 41, 9, fala da traição por um amigo íntimo. Judas traiu Jesus. Judas era do círculo de amizade de Jesus, ele era um dos 12. Os discípulos abandonarem e ficarem escandalizados com Jesus, Salmo 31, 11. Jesus ser acusado falsamente, Salmo 35, 11. Jesus ter ficado em silêncio diante dos seus acusadores, diante das autoridades que o estavam julgando. Isso está lá, nós cantamos, Isaías 53, versículo 7. Jesus ser condenado sem culpa, também está em Isaías 53. Jesus ser contado entre os transgressores, ele ser contado entre os ladrões que estavam ali com ele, está lá em Isaías 52, 12. De ser crucificado, Salmo 22, 16. De ele receber a zombaria dos espectadores, Salmo 109, 25. Ele ser escarnecido pelas pessoas, o sorteio das suas vestes, Salmo 22. O ser desamparado por Deus, Salmo 22. Ele ter sede, Salmo 69, 21. Ele não ter os seus ossos quebrados, 34, 20. Irmãos, olha que coisa interessante. Tudo que aconteceu com Jesus na cruz está presente na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Tudo já havia sido predito, tudo já havia sido explicado. E o que isso traz de ensinamento para a gente nessa noite? Você precisa aprender a ouvir direito. Tem um cantor que diz assim: tem gente demais, falando demais e alto demais. Nós estamos num período que tem muita gente falando muito e tudo, e falando muita coisa que não devia ser dita. E muita coisa que você não deveria ouvir, que você não deveria dar ouvido. Você deveria aguçar o seu ouvido para identificar a palavra de Deus e para identificar como o que está sendo dito na internet, em todo lado, como isso se choca com a palavra de Deus. Eu não estou falando de opinião, eu estou falando de você ter uma cosmovisão bíblica, a ponto de quando alguém disser algo na internet que vai contra os princípios e valores do reino, rapidamente você reconhece. E você fecha os seus ouvidos para aquilo. A palavra de Deus, que é maravilhosa, que é eficaz, que é viva, que é inerrante, que é infalível, que é inspirada. Essa palavra, há mais de 700 anos, antes da cruz, já estava dizendo a respeito
daquilo que estava acontecendo com Jesus. E dizia mais. Hoje nós vamos compartilhar 3 lições sobre o sofrimento de Jesus quando ele diz tenho sede. Dizia mais, a palavra de Deus dizia a respeito da humanidade de Cristo. Da humanidade daquele que se fez carne e habitou entre nós. Daquele que morou entre os seres humanos. Daquele que deixou a sua glória e veio habitar no nosso meio e se submeteu a viver no meio dos seres humanos, vivendo a realidade humana, porém sem pecado, como diz lá em Hebreus. Quando nós olhamos para a cruz e ouvimos o sofrimento, ouvimos Jesus dizer, tenho sede, nós estamos vendo a humanidade do nosso Salvador. O nosso Salvador, ele não surgiu, né, como um passe de mágica no meio de uma fumaça e apareceu assim adulto já. Não. A palavra de Deus nos diz que ele foi um bebê que estava envolto em panos. A palavra de Deus nos diz, curiosa, e em determinado momento da sua vida, João José e Maria, João e Maria é outra história que não é bíblica. José e Maria perderam Jesus na festa. E eles foram encontrar Jesus questionando e interrogando os doutores da lei. Uma criança curiosa, como uma criança inteligente e saudável é. Jesus é aquele que no seu ministério ele se cansou. Jesus é aquele que teve fome. Jesus é aquele que, de tão cansado que estava, ele dormiu. Jesus é aquele que orava. Jesus é aquele que disse, tenho sede. Tenho sede. O ser humano, Jesus. O ser humano. É interessante você aprender nessa noite. Eu sei que você sabe que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E eu sei que você acredita nisso, porque a Bíblia nos ensina isso. Agora, é interessante que Hebreus 2,17 diz que convinha que Jesus fosse semelhante a nós, semelhante em tudo aos seus irmãos. Eu gostaria que nessa semana dita santa, no contexto que nós estamos vivendo, que você se lembrasse que Jesus foi ser humano e ele conhece a nossa realidade. Ele conhece o que nós vivemos. Ele conhece as nossas limitações, as nossas tentações. Tudo que eu e você estamos vivendo hoje, nessa semana, nesses dias, nada disso passa desapercebido aos olhos de Jesus. Nós temos um Salvador que viveu nesse mundo, ele sabe o que é dor, ele é homem de dores, assim a Bíblia descreve Jesus, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é sofrimento. E ele sofreu na cruz e disse, tenho sede. E é ele mesmo que nos diz que vai chegar um tempo que nunca mais nós teremos fome nem teremos sede. Que não haverá mais dor, nem lágrima, nem choro, nem enfermidade, nem Covid-19, nem coronavírus, nem qualquer tipo de enfermidade. Vai chegar um dia que nós vamos estar com o nosso Senhor, que não está mais na cruz, ele não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou. E ele disse a João, lá em Apocalipse 7,16, que vai ter um momento na nossa história que nós não mais teremos fome nem sede, nós estaremos com o Senhor. E até que chegue esse momento, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que conhece o que nós vivemos, conhece a nossa estrutura e sabe do que nós mais precisamos. E eu gostaria que você vivesse essa semana se lembrando disso, que o Jesus que sofreu na cruz, ele também foi ser humano, ele conhece a nossa, ele conhece a sua realidade. Para pensar, reflete nisso, faça uma reflexão nisso. Jesus sabe o que você está vivendo, ele conhece, e é ele que intercede por nós.
eu queria destacar uma segunda coisa, uma segunda lição, que está presente no sofrimento de Jesus na cruz, quando ele disse: tenho sede. Nós vemos o nosso Salvador vivendo ao mesmo tempo aquele sofrimento, a sua humanidade, e alguém que se solidariza com o seu povo. Jesus, ele é solidário ao seu sofrimento. Eu gostaria de fazer uma brincadeira, com todo respeito à palavra de Deus, para que você não vivesse e sofresse de maneira solitária. Jesus, ele é solidário ao nosso sofrimento. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós foi tentado, mas sem pecado. Pelo fato de Jesus ter sofrido, ter sido tentado, ter vivido angústia na cruz, vivido várias experiências ao longo do seu ministério, ele se compadece de nós, ele se compadece do nosso sofrimento, ele se compadece das nossas fraquezas. Jesus, ele é o homem de dores, ele sabe o que é padecer. Irmãos, o apóstolo Pedro, quando ele falava de Jesus, Jesus sendo aquele que se compadece de nós, ele falava que é esse Jesus que tem cuidado de nós. A palavrinha tem cuidado de nós, ela fala a respeito de um cuidado que trabalha ao nosso favor antes mesmo de ser. Lembra do Salmo 139? Antes que nós fôssemos uma substância informe, ele já nos conhecia. E o Senhor, ele tem cuidado de nós muito antes de nós termos consciência da vida e de quem nós somos. E esse Senhor, ele é um homem de dores, ele conhece o sofrimento, ele sabe o que é o sofrimento, e ele cuida, ele olha para nós, e ele tem cuidado de nós. E isso leva a gente a pensar, irmãos, assim: eu sofro enfermidades no corpo? Sofro. Graças a Deus que Jesus sabe o que eu estou passando, porque ninguém mais que ele sofreu dores no seu corpo. O Senhor conhece o que você está passando. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento onde eu estou sendo mal interpretado e julgado. Interessante. Jesus também foi extremamente julgado, mal julgado e mal interpretado. Olha que ele não tinha momento, não tinha nada para ser mal julgado e mal interpretado. Ah, talvez você diga assim: pastor, as pessoas deram as costas para mim. Pois é, na cruz do Calvário, quando Jesus estava sofrendo, aqueles que foram abençoados pelos seus milagres, aqueles que estavam na entrada de Jerusalém, quando Jesus estava no burrinho, e as pessoas cantando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, aquelas mesmas pessoas humilharam Jesus e na crucificação viraram as costas para ele. Tudo que nós passamos de sofrimento, querido e querida que está me assistindo, ou que vai me assistir, tudo o que nós passamos, ele sabe, ele conhece, ele experimentou. Por isso é que ele se compadece de nós. Ele é o sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Humana. Ele foi 100% homem. Ele experimentou tudo. E eu vou ser, talvez, extremamente sincero. Experimentou muito mais sofrimento do que nós experimentamos. E ele conhece o que nós estamos passando. E ele se solidariza com o seu sofrimento. Ele se compadece de você. Sabe quando você ora e fala assim: meu Deus, tem misericórdia? Ele tem misericórdia. Sabe quando o Senhor tem misericórdia de mim, de nós, tem misericórdia? Ele tem misericórdia. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Se solidariza com o seu povo. Aquele que estava na cruz com sede, ele se compadece de você. Você não precisa ficar achando que ninguém liga para o seu sofrimento. Jesus se importa com você, com o seu sofrimento. E esse sofrimento
segundo a palavra de Deus, ele é usado pelo próprio Deus para moldar você à imagem de Cristo. Esse sofrimento coopera para o seu bem na medida que você entende que o bem, em Romanos 8:28, é moldar você à imagem de Cristo. Tudo isso que nós estamos passando. Pastor, esse momento no mundo, sim, isso nunca fugiu do governo de Deus. Isso está dentro do plano de Deus. Deus não saiu do trono. E de uma maneira muito santa e sábia, de uma maneira extraordinária e incompreensível para nós, Deus usa essa situação de maneira geral, mas o sofrimento particular de cada um, isso é redundância, né? Particular, obviamente que é de cada um, mas o sofrimento particular para nos moldar a imagem de Cristo. E Ele conhece o nosso sofrimento, Ele se compadece de nós. Por isso, se a sua dose de sofrimento nessa semana aumentar, a minha hoje aumentou demais. Falei com um pastor amigo meu, hoje foi um dia extremamente difícil. Mas sabe uma coisa? Deus se compadece de nós. Jesus se compadece de nós. Nós não podemos esquecer isso. Ele não está virado de costas para nós. Ele está de frente para nós. E Ele se compadece de nós. Ele se compadece do seu povo sofredor. E uma terceira e a última verdade que nós enxergamos na cruz, quando Jesus diz, tenho sede, como Ele disse, Jesus está expressando ali uma necessidade de todo ser humano. Eu não estou falando da sua sede por água. Não estou falando disso. Naquela hora, na cruz, Jesus tinha sede por água. Mas eu estou querendo dizer que todo ser humano tem uma ou várias sedes. Todo ser humano é cheio de desejos que precisam ser saciados. Gente, quanta gente vive a sua vida buscando encher-se de bens, adquirir, ter as coisas, como a gente fala, ter bens, ter riqueza, ter patrimônio, achando que quando ele conseguir tiver muitos bens, riqueza e patrimônio, o seu coração vai se acalmar, ele vai ficar satisfeito, ele vai encontrar sentido para a vida, razão de viver, segurança. Aí ele consegue realizar tudo que ele queria e ele continua com sede, ele continua buscando sentido para a vida em alguma coisa. Tem gente que busca sentido para a vida em receber o aplauso das pessoas, em receber o elogio, é carente de elogio, é carente de aceitação. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te alertar, pessoas carentes de elogio e de aceitação têm dificuldade de dizer não. Você tem dificuldade de dizer não? Você talvez é uma pessoa emocionalmente carente, que necessita de ser amado e tem medo que as pessoas não te amem, e não te acolham, e não te recebam. Por isso é que você não sabe dizer não. É por isso que você não diz não para ninguém, que você complica a sua vida, que você se enche de compromisso que você não poderia encher, que você gasta mais do que precisa, porque você quer a aceitação, o reconhecimento. E até mesmo depois que você essa sede por aceitação, por reconhecimento, pelo aplauso, existe a sede do prazer. Inúmeras pessoas hoje vivem a sua vida em busca de prazer. O prazer que o sexo pode trazer, o prazer que as drogas oferecem, o prazer que o álcool momentaneamente pode oferecer. Em busca de prazer. E quando o prazer é um fim em si mesmo, as pessoas não medem esforços para buscar o prazer. E se envolvem em práticas sexuais que não deveriam se envolver. E consomem substâncias que não deveriam consumir. E entram em relacionamentos que não deveriam entrar. Tudo isso porque a sua sede é uma sede por prazer. E mesmo que consiga
essa sede não passa. Gente, o ser humano é um ser que sem Deus, nada mata a sua sede, ele não é saciado. O ser humano sem Deus é alguém que está com sede bebendo água do mar. E cada vez que ele toma uma golada daquela água do mar, ele fica com mais sede e ele acha que é aquela água que vai matar a sua sede. Jesus dizer na cruz que ele tem sede, ele está metaforizando, nós podemos olhar para a sua fala e perceber que muito respeito a nós nos nossos dias. Isso diz respeito a nós que buscamos em várias cisternas matar a nossa sede que só a água da vida pode matar. Para o ser humano que vive querendo encontrar satisfação, encontrar realização, sentido para a vida, razão para viver, segurança, proteção, a cada vez que ele procura no sexo, no dinheiro, no poder, no prazer, ele está buscando numa cisterna que nunca vai matar a sede dele. E deixa eu dizer para você que está conosco, que faz parte de uma igreja aí, e não importa se você é da igreja presbiteriana, assembleia, católica, maranata, não importa. Você que é religioso ou religiosa. Nós às vezes não admitimos, mas nós também temos uma sede que às vezes ela é insaciável. Às vezes a gente entra numa vida, num ativismo religioso, a gente vai em todas as programações, a gente vai em todas as reuniões, nós somos membros da igreja, nós frequentamos a igreja, nós vamos em todos os trabalhos, nós vamos do trabalho para todas as faixas etárias, de vez em quando a gente dá uma lida na Bíblia, bem de vez em quando, a gente ora, né, também de vez em quando, e no final da história, se chegar para você e perguntar na segunda-feira, depois de você ter feito tudo isso que eu falei, você vai falar assim: ainda eu estou com sede, pastor. Ainda tem alguma coisa em mim aqui que não foi preenchida. É porque só Jesus, irmãos, pode preencher o vazio no coração do ser humano. Eu amo a igreja, eu amo a igreja de Cristo, eu amo a Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Se não for Cristo que saciar a sua sede, você pode ir em todas as igrejas, em todos os cultos, missas, rezas, onde você quiser. Se não for Cristo que vai saciar a sua sede, se a sua sede é por dinheiro, eu queria te dizer que você pode ganhar na Mega Sena, que você não vai saciar a sua sede. Que se a sua sede é por relacionamentos, é por aceitação, todo mundo pode te amar, que não vai saciar a sua sede. Você pode alcançar o poder que você quiser, o poder na igreja, o poder fora da igreja, você pode substituir o presidente, você vai continuar com sede. Se não for Jesus que te satisfaça, se o que te satisfaz não for a voz do nosso Senhor te dizendo: você é meu filho, minha filha, amado, amada, e eu tenho em você todo o meu prazer. Se você não encontra sentido na vida, razão para viver, segurança, em ouvir a voz de Jesus te chamando de meu filho, nada mais pode satisfazer o seu coração e o coração de qualquer ser humano. Apenas Jesus pode saciar a nossa sede. Apenas Jesus. E se você está percebendo nessa quarentena que está faltando sentido, que está faltando razão para viver, que você tem tudo, mas parece que não tem nada, que você não pegou o Covid-19, tem saúde, mas ainda está insatisfeito, deixa eu te dizer uma coisa: talvez o que falta para você é Jesus. É preencher a sua vida com o amor de Jesus.
é mergulhar profundamente e descobrir o que significa ser filho e filha de Deus. Porque no dia que você descobrir o que é isso, você vai beber da água da vida, aquela que mata a nossa sede.